Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para meditar o texto sagrado do Evangelho. A Igreja, cada dia, nos oferece uma preciosa pérola para usufruirmos desta maravilha e assim deixar o nosso espírito mais leve e ter um dia repleto desta presença amorosa de Deus. Nós estamos acompanhando já há mais de semana o texto da despedida de Jesus, chamado também o Testamento de Jesus, e que vai do capítulo 14 ao capítulo 17. E Jesus, em todo esse monólogo que ele faz, ele busca orientar, catequizar, mas especialmente animar o grupo dos seus discípulos. Estes que estão medrosos, que estão entristecidos, que estão com medo. Pois Jesus era a segurança deles. E agora, Jesus dizendo que há pouco tempo já não mais estarei convosco. Mas é bom, é necessário que eu vá, diz Jesus. Pois eu indo, enviareis para vocês o defensor, o Paráclito, o Espírito da Verdade. O Evangelho de hoje é mais um trechinho desse testamento. Lá no capítulo 16, no versículo de 12 ao 15, continuidade daquele de ontem. Nós entendemos a primeira parte desse texto, que nós trarei para que nós possamos meditar ao longo desse dia, duas coisas. A primeira, que está anexo àquilo que nós víamos ontem. Jesus terminava o Evangelho de ontem dizendo: quando o Espírito da Verdade vier, fará com que o mundo entenda o verdadeiro significado do pecado, da justiça e do julgamento. Ou seja, Jesus estava dizendo para os homens, para o mundo, eles estavam se livrando de um anticristo, entre aspas, de Jesus, deste Nazareno, que só usurpou o povo. E diziam eles: nós fazemos isto em nome de Deus. Este era o julgamento humano do mundo. Mas ao mesmo tempo em que Jesus era julgado, Jesus era juiz também. E o que o juiz Jesus dizia? Estava se entregando totalmente, se oferecendo totalmente ao Pai. E ele sabia que ele não era condenado. Mas os condenados sim eram aqueles que estavam lhe condenando. O pecador não é Jesus, mas sim aqueles que estavam lhe condenando. Por isso ele diz: pecado é aquele que não acredita em Deus. Justiça é a certeza que eu tenho de que volto para o Pai. Julgamento é aquilo que vocês agora recebem ao decretar a minha morte. E aí Jesus continua agora no Evangelho de hoje dizendo: tenho ainda muitas coisas para dizer-vos, mas não direi agora, pois vocês não são capazes de compreender. Logo virá o Espírito da Verdade e ele vos conduzirá à plena verdade. Esta verdade que ele acabava de dizer, de que assim vai acontecer também com os fiéis seguidores de Jesus, onde o mundo vai julgar, punir os seus. Mas ao mesmo tempo em que o mundo julga e se acha ser o julgador que está fazendo em nome de Deus tudo isto, aquele que está sofrendo as consequências, o discípulo do Senhor, tem muito claro na sua consciência que se está sofrendo tal dano é porque foi fiel a Deus. E, portanto, ele que está sendo agora devolvido ao Pai,
porque se ofereceu como oblação ao serviço de Deus. Portanto, aqui o condenado não é aquele discípulo, mas sim aqueles que o matam, achando que é em nome da fé. Última coisa que este evangelho nos chama a atenção e nos ensina é que o Espírito não está dissociado do Pai e do Filho. Mas há aqui uma comunhão plena. Por isso vai dizer Jesus, o que ele dirá, o que ele vai dizer para vocês é aquilo que ele ouviu de mim. É aquilo que ele aprendeu comigo e o Pai. Pois o Espírito vai glorificar a cada um de nós, o Pai e o Filho, porque ele veio do Pai e do Filho. Por isso diz Jesus, ele receberá e vos anunciará aquilo que é meu. Caríssimos irmãos e irmãs, não é um terceiro Deus que está vindo, que vem ao encontro da humanidade. É o Deus por excelência, presente no Pai, presente no Filho, presente agora no Espírito Santo. E ele vem fazer uma única coisa, fazer com que nós compreendamos o verdadeiro sentido do seguimento. Fazer com que nós compreendamos o que significa entregar-se inteiramente a Deus. O mundo acha que está nos condenando, mas é o mundo que se autocondena. Ao julgar, ao matar, tentar calar a boca de quem é fiel a Deus. Por isso, Jesus está dizendo, não tenha medo de oferecer-se intensamente ao serviço de Deus. É você, amado e amada, que Deus nos convida nesse dia. Coragem, não tenha medo de ser fiel, não tenha medo de ser protagonista desta palavra tão eficaz na vida de quem abraça. Eu estou contigo na pessoa do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos anima, é Ele que nos fortalece, é Ele que diz, eu enfrentarei tudo isso que está aí, porque é Deus que age em mim. Sou dele instrumento. Coragem. Continuemos nesta coragem, nesta ousadia de servir e amar ao nosso bom Deus. Tenha uma quarta-feira cheia desta presença de Deus, consoladora, animadora e que nos encoraja a cada palavra que nos dirigem. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos nós.